Esta minissérie documental não é investigativa. O segundo episódio mostra o que se acredita ser a sequência da primeira videochamada. Nele, Henrique questiona Fábio, também sobre lendas e folclore, mas este delimitado ao espaço amazônico. Olá, Fábio, boa noite. Oi, boa noite, Henrique. Tudo bom contigo? Tudo bem, sim, com você? Também, apesar do calor, mas tô É bem. verdade. Hoje, nessa continuidade dessa entrevista, a Luciana não se fará presente, tá? A entrevista vai ser Uhum. só comigo mesmo. Algumas perguntas que eu queria fazer para você, tá bom? Tá bom, tá bom. Fábio, a minha primeira pergunta é como que você poderia, assim, responder, o que caracteriza o folclore amazônico? O nosso folclore, ele é bem tradicional, então ele vai se debruçar bastante nos aspectos tradicionais do folclore, tá? Nos aspectos principais do folclore tradicional, que são o meio rural como espaço predominante, a portanto, a natureza, e no nosso caso, os rios, os nossos animais, os nossos, enfim, a nossa flora, a nossa fauna. Ah, no geral, o Brasil, o folclore do Brasil, ele depende bastante da cultura indígena para se constituir. Uhum, Então, as nossas lendas, as nossas narrativas mais conhecidas, nesse sentido, partem de indígenas, como a história do nascimento da mandioca, que, como eu expliquei, não é uma lenda, é um mito. Ah, e sim, o Brasil inteiro se debruça bastante em aspectos indígenas, indígenas principalmente para constituir o folclore em geral. E com a Amazônia não podia ser diferente, principalmente porque a gente, ah, que, que é conhecido pelas nossas florestas, pela nossa diversidade de fauna e flora, não não teria como nós não termos ah, como aspectos mais recorrentes e mais importantes das nossas narrativas folclóricas os nossos animais, os nossos constituintes culturais daqui. Então, nós ah, ah, o nosso folclore ele se debruça bastante em aspectos do folclore tradicional. Como eu falei, parte da cultura indígena e, no nosso caso, também dos ribeirinhos. Então, sintetizando, resumindo e reiterando, o folclore amazônico ele se debruça bastante na natureza da própria Amazônia, e elementos tradicionais da Amazônia. uhum. Fábio, então, assim, na sua opinião, o aspecto mais emblemático do folclore daqui seria também relacionado aos indígenas, à cultura indígena? Sim, sim, sim. É, como eu falei, a gente tem origem com a sociedade
identidade indígena, sabe? Não tem como a gente fugir disso. É óbvio que Uhum. o folclore amazônico, o folclore do Brasil inteiro é muito diverso. Então, por exemplo, o feijão, a feijoada, na verdade, que disse foi trazida pelos africanos na época da escravidão, na época Uhum. dos navios negreiros. E então, além da cultura indígena, além da cultura dos ribeirinhos, a gente também tem esse aspecto que acaba nos sendo trazido por a gente morar no Brasil. Então, o que eu estou tentando dizer é que é bastante diversificado e a gente sim se debruça bastante no folclore indígena para ter o nosso folclore. Uhum. Mas a gente também tem esses outros aspectos que sim, são menores, mas também são constituintes, são importantes. E assim, você acredita que isso se relaciona a algum outro aspecto de algum outro lugar do país? Nosso folclore amazônico teria relação com algum outro aspecto de outro lugar do nosso país? Sim, teria, automaticamente teria, porque, como eu falei, a gente, apesar de ser de um país muito grande, a gente é bastante Uhum. conectado e tem narrativas muito parecidas. Numa pesquisa que que eu fiz, acho que há 2 anos mais ou menos, eu mencionei a, na própria pesquisa, era uma pesquisa que envolvia pessoas de várias cidades do Brasil e tudo mais, sobre lendas, sobre folclore. E eu mencionei Uhum. a lenda da Cobra Grande. E várias pessoas de vários outros lugares disseram que, nossa, é verdade, eu conheço essa lenda, mas é um pouco diferente e tal. Então, a gente vai ser um país bastante conectado, uh, mas a gente vai se diferenciando aos poucos por conta de regionalidades e por conta de versões. Mas, por exemplo, aqui eu sei que a gente tem, e alguém mencionou isso na pesquisa, sobre nós termos a nossa versão do Curupira. E a pessoa, se não me engano, falou que ela não tinha certeza se era se a história era sobre o Curupira, mas que lembrava bastante que poderia ser a nossa versão do Curupira. Então a gente vai se ligar a, a vários outros lugares do Brasil, em vários outros aspectos. Entendi. E para você, Fábio, qual seria a sua lenda amazônica favorita? A minha lenda amazônica favorita, eu acho. Aí eu vou ser bem sincero, eu acho que a minha lenda amazônica favorita, na verdade, é um mito, que é o mito do nascimento do Guaraná, que é sobre um trio de irmãos que são muito juntos, são muito ligados. A irmã, o trio é formado por uma irmã e dois irmãos. Ah, os irmãos são bem controladores, eles não querem que a irmã tenha um companheiro ou que ela tenha filho e tal, porque eles querem dedicação total delas para eles. Uhum. E aí, quando ela aparece grávida,
eles ficam furiosos, assim, e tal, e expulsam ela do lugar de que ela era dona, que é um lugar onde ela plantou uma, uma série de árvores, e frutas e plantas. Só que ela é expulsa desse lugar pelos irmãos, e quando ela tem esse filho, ele acaba, ele acaba perguntando sobre o lugar de origem dela, e pergunta ah, especificamente sobre aquele lugar onde os irmãos dela moram e ela não mora mais lá. E por que ela não mora mais lá? E ela conta a história que ela foi expulsa e tudo mais. Só que lá naquele lugar tem frutos que o garotinho quer comer. Tem a árvore da castanha, uma castanheira que ele sente muita vontade de comer castanha, mas não tem no lugar onde eles moram. E depois de muita insistência do garotinho, a mãe leva ele lá ao local e tal. E eles comem tudo mais, os frutos que tem por lá, e vão embora. E agora o garoto conhece o lugar, o caminho para aquele lugar que tem pencas de frutas e árvores de que ele pode usufruir. Ele acaba voltando ao lugar depois que ele aprendeu o caminho. E aí ele acaba sendo dedurado pelos animais que vigiam o local e acaba sendo morto. E a mãe, não sabendo do paradeiro do filho, ele não tendo voltado para casa, sai à procura dele. E quando o encontra, já o encontra com a cabeça decepada. Resumindo a história, ela obviamente fica muito brava com os irmãos e tudo mais, os amaldiçoa, etc. E a parte mais interessante da história é que ela planta o olho esquerdo do menino e aí, dali nasce uma fruta que é chamada do Guaraná falso. E que não dá frutos, etc. Não dá o fruto verdadeiro, tudo mais que é consumível, etc. Aí ela planta o olho direito, o globo ocular direito do menino, e dali nasce o Guaraná verdadeiro. E aí ela fala que da morte do menino vai nascer uma coisa que vai servir para alimentar muita gente, muitas gerações, etc. Então, o ato que os irmãos, o ato brutal feito pelos irmãos dela, pelos tios do garoto contra ele, serviram para o nascimento do Guaraná. E isso é um dos aspectos mais importantes do mito etiológico. E esse é um mito etiológico porque narra a origem de alguma coisa no universo. Uhum. E aí, isso é sempre o nascimento de alguma coisa que vai ser de proveito coletivo. Essa coisa que nasce no mito etiológico. E essa é a minha história favorita, porque ela é bem brutal, sabe? E ela tem uma protagonista forte, é uma história interessante, envolvente, então seria a minha narrativa folclórica favorita. Mitológica, na verdade. Né? Mas tudo bem. Entendi, Fábio. E, assim, para você, qual seria a relação de elementos da narrativa folclórica amazônica com a ideologia do povo da Amazônia? A gente é um povo bastante rural ainda. A gente é um povo bastante do interior. E eu acredito que as nossas histórias elas vão refletir bastante isso, as nossas histórias do folclore tradicional principalmente.
Bora fazer de novo essa pergunta aí. Pergunta de novo. Fábio, sobre a relação, assim, para você, qual a relação de elementos da narrativa folclórica amazônica com a ideologia do povo da Amazônia? Eu acho que não tem como. Eu acho que o folclore não escapa da ideologia do povo que o produz. Eu acho que não só no espaço amazônico, Uhum. mas em qualquer cultura, em qualquer folclore. E, por exemplo, em entrevistas à frente, a gente vai falar sobre lendas urbanas. E as lendas urbanas, elas são, assim, é, são praticamente matérias puras da ideologia, elas são materializações da ideologia do povo. Então, como eu falei em outro momento, a, as lendas urbanas elas vão suscitar preconceitos, elas vão suscitar crenças e anseios, etc. E com a lenda folclórica tradicional, não é diferente. Então, todo o folclore vai refletir o pensamento, a cultura do seu povo. E prova disso são essas nossas narrativas que, que exprimem a, a nossa natureza. A nossa natureza, quando fala, é daquilo que a gente é. Por exemplo, a história da origem do clitóris, o roubo das flautas sagradas pelas mulheres. Ah, é uma história sobre repressão feminina e sobre a glorificação da alienação feminina, porque em muitas histórias tradicionais, as mulheres ah, não têm tanto poder quanto os homens, ou os homens têm algum poder, algum conhecimento que é proibido para as mulheres. Então, nessa história, por exemplo, elas não sabiam para que servia a flauta. E quando elas descobriram e começaram a usar a flauta pela função da própria flauta, elas foram reprimidas, foram machucadas, e os homens tomaram de volta a posse das flautas. Eu acho que isso é muito simbólico, porque a gente está numa sociedade machista em que o poder masculino, o conhecimento masculino é exaltado, enquanto que as mulheres parece que ainda são proibidas de muita coisa, sabe? Então, essas narrativas folclóricas ou mitológicas que nascem espontânea e coletivamente vão ser sempre materializações dos nossos pensamentos, da nossa ideologia. Uhum. Bem interessante, Fábio. Assim, outra pergunta que eu quero fazer é por que muitas dessas lendas que que não são lendas, muitas das vezes, elas têm origem indígena? Foi, eu acho que a chave da tua pergunta, da resposta da tua pergunta, tá na pergunta, quando tu fala que muitas dessas lendas não são lendas, porque elas são mitos. E tu deve ter se inteirado da entrevista que eu fiz com a Luciana. Os indígenas, obviamente, estão aqui antes da gente. E
essas narrativas mitológicas, os mitos, eles nascem para explicar o mundo que a gente vive, porque a, a ciência, da forma que ela ela não existiu sempre assim. Então, a forma que as pessoas tinham para entender as coisas era criar essas narrativas fantasiosas. Então, é inevitável que sejam os indígenas, novamente voltando a isso, que sejam os indígenas a origem do folclore, a origem de como a nossa sociedade se organiza hoje. Então, eu acho que é até simples. Por eles virem antes da gente, nós herdamos muita coisa, muito da cultura, muito do folclore. Entendi, Fábio. Assim, se eu quiser estudar mais sobre folclore amazônico, por onde que eu devo começar? É uma pergunta um tanto desafiadora, porque parece que a gente não tem um material sólido de folclore amazônico registrado, já visto e revisto e trabalhado, etc. Mas o que tu pode começar a estudar, eu vou te dar um nome. O livro Folclore do Brasil, do Luiz da Câmara Cascudo. O Cascudo é o principal nome do, do estudo folclórico no Brasil. E a gente pode começar por aí, Uhum. pelo Cascudo. Ele é um nome que não pode faltar. Agora, para estudar o folclore amazônico, é inevitável você passar por esse folclore em geral, para ir afunilando. O problema é que para afunilar, a gente ao mesmo tempo tem que produzir esses estudos, porque ainda não existe. Então, você vai produzir esses estudos, na verdade. Entendi, entendi. Não, não vou esquecer. Cascudo. Anotei. Fábio, você acha que a fantasia folclórica amazônica ela deveria ser mais explorada na cultura audiovisual? E se deveria, como fazer isso? Eu cheguei até a comentar sobre isso em outro momento. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande narrativo, como que eu falei agora sobre o roubo das placas sagradas pelas mulheres. Tem uma discussão assim interessantíssima que poderia ser tema de muito filme, de muita série. E nós temos personagens do nosso folclore interessantíssimos. Para mim é interessantíssima a história da cobra grande que mora embaixo da matriz. Talvez já seja muito banal para muita gente, porque é uma coisa que a gente ouve assim desde sempre. Mas e os nossos animais, nossos animais modificados, que geralmente essas narrativas contam com animais
diferenciados da forma natural deles, como a própria cobra grande, ou sei lá, a mula sem cabeça, por exemplo. E eu acho que a gente tem um potencial enorme. E voltando novamente ao mito do nascimento do Guaraná, é uma história assim grotesca, e o grotesco cabe muito bem no audiovisual. Então, eu acho que a gente pode começar a fazer isso, antes de mais nada, registrando essas histórias, porque a gente não tem registradas, Uhum. e deixando as coisas seguirem os seus cursos, como acontece quando essas histórias populares viram, por exemplo, filmes, etc. Uhum. Eu acho que é por aí. Legal, Fábio. Bem interessante. A gente já vai finalizar, tá bom? Tenho só mais uma última pergunta. Fábio, se você fosse escrever um livro sobre os tópicos que nós tratamos aqui, qual aspecto e qual narrativa que não poderia faltar nesse livro? Eu, eu tenho que retornar para isso de novo, porque não tem como, mas o grotesco, para mim, é muito interessante. O grotesco, sabe? Porque muitas das vezes as nossas histórias, elas chegam traduzidas, elas chegam limpas, por exemplo, nas escolas. Por exemplo, como que acontece com os contos de fada, que os irmãos Grimm limparam, deixaram, fizeram uma forma palatável. E aí nós conhecemos histórias, os contos de fada extremamente infantis e de certa forma vazios. A minha ideia seria buscar justamente o cru dessas histórias. Então, esse é o aspecto mais importante para mim ao tratar dessas narrativas. O cru, Uhum. porque é o natural, é o espontâneo e é o original, que é mais importante. E aí, que narrativa que não poderia faltar seriam essas narrativas que, que incomodam a gente, que obrigam a gente a, a pensar em certos aspectos que são incômodos, como o próprio machismo presente em, na história do roubo das flautas sagradas, ou no machismo do mito do Guaraná, sabe? Os irmãos eram donos da irmã, sabe? Uhum. E seria nesse sentido. Entendi. Fábio, queria agradecer pela sua colaboração, né, pela dedicação do seu tempo, de estar aqui se dispondo, né, nessas reuniões com a gente. E até a próxima, né? Eu que agradeço e espero que nos encontremos mais aqui para frente. Com É isso. certeza. Boa noite. Obrigado, viu? Boa noite. Oh, we're a band of brothers
native of the soil, waiting for the proper date we gained by on the soil. When first the rights was written and the cry drew near and far, we raised on high the bonny blue flag that bears a single star. Hurrah, hurrah, for Southern rights, hurrah, hurrah, for the bonny blue flag that bears a single star.